Bem, gente, essa região que nós estamos aqui é considerada assim, uma grande parte dos evangelhos acontecem aqui, né? Genezaré, Cafarnaum, Betsaida, multiplicação dos pães e peixes foi por aqui, mas quando nós voltamos lá ao início do evangelho de Lucas, lá no capítulo 2, quando Jesus aparece na beira do mar e aí acontece a primeira pesca milagrosa, e aí então ele comissiona ali Pedro, Tiago e João, né? Falou, ó, a partir de hoje agora vocês serão pescadores de homens, né? Eles deixam o barco, a cooperativa de pesca que eles tinham e começam a seguir Jesus. Então todos esses lugares por onde Jesus passou nos 3 anos de ministério dele, Pedro, Tiago, João, André e os outros discípulos estavam juntos, né? Mas chegando lá no final, no capítulo 21 do Evangelho de João, quando eles já estão em Jerusalém, estão lá em Jerusalém na última semana de Jesus, eles participam da última ceia, celebram a Páscoa e participam da última ceia numa quinta-feira, né? E depois da última ceia, Jesus fala para Pedro que, vocês lembram da passagem, que Satanás, né, está querendo te peneirar como um trigo, mas eu orei por você para interceder pela sua vida. Pedro responde para Jesus dizendo o seguinte: mestre, eu estou pronto não apenas para ser preso contigo, porque Jesus estava anunciando que ele seria preso em breve, e de fato foi naquela madrugada. Mas Pedro disse, eu não estou pronto apenas para ser preso, eu estou pronto para morrer pelo Senhor, estou pronto para morrer. E aí então Jesus fala para ele, Pedro, antes que o galo cante, né, você me negará 3 vezes. E nós sabemos que Jesus é preso, Pedro realmente nega Jesus nesse tempo e vê a crucificação e vem embora. E eles acabam vindo embora, eles estão lá em Jerusalém e Pedro volta para cá. Aí nós temos o capítulo 21 de João, eles estão aqui na beira do mar e Pedro olha para Tiago e João e diz, eu vou pescar. Lembrando que Pedro havia abandonado a pesca há 3 anos atrás, deixado os seus barcos para trás para seguir Jesus. Então, esse fato de Pedro voltar para cá e voltar a pescar tem algo muito significante. Pedro estava completamente decepcionado. Com quem? Decepcionado com quem? Com ele mesmo. Com ele mesmo. Porque ele decepcionou o mestre. Falou, Jesus me chamou, ele me comissionou, eu andei com ele por 3 anos, eu achei que eu estava pronto para morrer por ele, mas eu percebi que eu não estava. Eu percebi que realmente eu não estava. Pedro imaginava que ele havia sido cortado do time de discípulos de Jesus, do time de apóstolos. Mas Jesus, depois da sua ressurreição, ele vem até aqui, né, e eles estão pescando, Jesus aparece, eles começam a perceber que tem alguma coisa diferente. Acontece a segunda pesca milagrosa, né? E Pedro começa a perceber que era o Jesus que estava ali. E Jesus veio aqui por causa de Pedro. E Jesus vai conversar com Pedro, prepara um peixe. Jesus diz o seguinte para Pedro, passagem conhecida, todo mundo sabe. Pedro, tu me amas? Pedro responde, sim. Jesus faz a mesma pergunta por 3 vezes. Alguns dizem que Jesus perguntou por 3 vezes porque Pedro tinha negado 3 vezes, né? Mas quando nós olhamos essa passagem no português, a gente não entende o real sentido daquilo que Jesus estava falando e daquilo que Pedro estava respondendo. Quando nós vamos para o original do texto, e o texto foi escrito em grego, né, nós sabemos que no grego você tem 3 palavras para expressar o amor. Você usa o ágape para falar de um amor sacrificial, dar a vida por alguém. Aquele amor que Pedro disse para Jesus que estava pronto para morrer por ele. Existe a forma de falar de um amor fraternal, de irmãos, de pai e mãe, né, com os seus filhos, um amor, né, familiar, que é o filéu. E existe o eros, que é o amor no sentido sensual, né? E no português nós só temos amor. Então por isso que a tradução para nós aparece, Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas na verdade, Jesus chega para Pedro, e isso estão nos textos originais, e a primeira pergunta que Jesus faz é o seguinte, Pedro, tu me amas? Agapau, ele usa esse termo, agapau, ou seja, você me ama
com um amor sacrificial? E Pedro responde assim: sim, Senhor, eu te amo, filéu. Ou seja, Pedro estava dizendo para Jesus: eu te amo, Jesus, mas não da forma que eu achava que eu amava. Eu achava que estava pronto para morrer por ti, eu achava que estava pronto para me sacrificar e dar a minha vida pelo Senhor, mas na primeira oportunidade eu pulei fora. Por isso Pedro estava decepcionado com ele mesmo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas, agapau? E Pedro responde novamente: sim, eu te amo, filéu. E aí pela terceira vez, quando Jesus vai perguntar para Pedro, aí sim ele fala: Pedro, tu me amas, filéu? Para quem conhece, é como se Pedro estivesse dizendo assim para Jesus: Jesus, eu te amo, mas não é tudo isso. Não é tudo que eu achava, não era tudo da forma como eu pensava. Pela terceira vez, então, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, filéu? E é então por isso que o texto diz que Pedro responde: sim, eu te amo, entristecendo. Pedro estava triste. E na resposta de Jesus, então, Jesus o que ele fala para Pedro? Então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. O que Jesus estava mostrando para Pedro? Pedro, aquilo que eu tenho para a sua vida, aquilo que eu te chamei para fazer, não mudou porque você errou no meio do caminho. Não mudou. A escolha que eu fiz há 3 anos atrás, para vocês me seguirem, serem pescadores de homens, eu estou aqui para te dizer que a escolha continua. Você continua com o chamado. A sua falha, o seu erro, a sua decepção não muda aquilo que eu penso de você, aquilo que eu te chamei para fazer. Então Jesus veio de Jerusalém até aqui, depois da ressurreição, né? Ele apareceu por diversos lugares, mas ele veio aqui para restaurar a vida de Pedro. Veio para colocar o discípulo em pé novamente, que ele estava triste, né, decepcionado, imaginando que tudo tinha acabado. Tudo tinha acabado. Tanto que na ressurreição, quando nós olhamos lá para o texto da ressurreição, quando Maria Madalena chega e fala que não tinha ninguém no túmulo, quem que sai correndo? Pedro. Pedro sai correndo e vai ver que de fato Jesus ressuscitou. Ele pensa: olha, aquilo que ele falou realmente aconteceu. Jesus ressuscitou. O que ele vai fazer? Agora ele vai acabar comigo. O que Pedro faz? Quando ele percebe que Jesus ressuscitou mesmo, ele volta para Galileia. Então aqui a gente aprende, gente, que Deus não desiste de nós. Até mesmo quando nós desistimos de nós mesmos, Jesus não desiste de nós. Ele continua nos amando e o nosso chamado, o propósito que o Senhor tem para nós não muda por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas. Ele continua cuidando de nós. E toda essa passagem mostra quando nós olhamos o Pedro, o Evangelho de João termina no capítulo 21, é o último evangelho. Logo em sequência nós temos o livro de Atos. E nós vemos já em Atos capítulo 2, Pedro fazendo o quê? Pregando a palavra com autoridade, com unção, com poder, depois do Pentecoste, depois eles serem, o Espírito Santo revestir a vida deles, Pedro pregando, e esse mesmo homem decepcionado, triste, que voltou atrás, veio buscar o seu barco, que achava que tinha sido cortado do time de apóstolos, esse mesmo homem, restaurado por Jesus, na sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem no nascimento da igreja. Então, Jesus, ele não desiste de nós. Ele vai fazer o que for preciso para poder restaurar a nossa vida, nos colocar no eixo novamente. Eu não sei se na agenda de Jesus, não posso afirmar, se na agenda de Jesus, após a ressurreição, estava na agenda dele vir aqui buscar Pedro. Nós sabemos que Jesus sabe todas as coisas, mas eu imagino que a história deveria continuar acontecendo lá em Jerusalém, depois da ressurreição, os discípulos estavam todos lá, depois, 50 dias depois, veio o Espírito Santo, mas Jesus veio aqui buscar Pedro. Pedro, vamos de volta para Jerusalém. Por que ele disse o que para os discípulos quando ele foi para o céu? Não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então Jesus veio aqui buscar Pedro, trouxe ele de volta para Jerusalém para mostrar: eu não desisti de você. Jesus fez isso com Pedro e com nós hoje da mesma forma. Ele não desiste de você. Ele tem um plano para a sua vida, ele tem um projeto, ele tem um propósito para você. E mesmo quando você falha,
mesmo quando você erra, mesmo quando você se sente decepcionado, Ele te restaura e te coloca em pé novamente. Amém? Vamos orar? Fazer uma oração rápida?